Olá, amigos do LAC Concursos, professor Marcelo mais uma vez aqui com vocês para a gente fechar a nossa parte relativa à geografia do Brasil que está lá na ementa, lá no conteúdo que o professor Luiz, a coordenação, passou para a gente. Então está faltando fontes de energia e agropecuária do Brasil. Eu vou começar por aqui, fontes de energia, beleza? Então, mãos à obra, vamos lá. Pessoal, presta atenção. Vocês sabem muito bem que quando a gente trabalha fontes de energia, geralmente a gente divide em dois grupos básicos. Isso aí é tranquilo, todo mundo sabe. Você tem fontes renováveis e fontes não renováveis, certo? Quais são as fontes renováveis? Eólica, solar, biomassa, maré motriz, geotérmica, hidráulica. Marcelo, perdão, só um pouquinho, só para a gente poder... A biomassa, o que eu poderia colocar? Lenha é biomassa. Então aquele que tem fazenda, biodigestor, você pode obter metano, certo? Então você botar até biocombustível, etanol, tá? Renovável, uai. Tranquilo, Marcelo, maré motriz, dá. Nós temos uma usina, certo? Experimental, mas pequena, mas está lá no porto de Pecém, lá a 60 quilômetros de Fortaleza, da Tractebel, com o pessoal da COP, é um flutuador de 10 metros de diâmetro que fica flutuando com as ondas e ele vai bombeando, certo, água para um compressor e uma câmara hiperbárica. E aí isso dá um jato d'água com mais quase equivalente a 400 metros de queda que gira a turbina. Claro que a capacidade é pequena, mas pode ser ampliado, então dá para fazer. Certo? Se quiser pode entrar na internet e pesquisar, você acha. Porto Pecém, maré motriz. É o que, desculpa, não vou perder muito tempo para mostrar para vocês. Até porque outro dia eu fiz a turma passar raiva, né? Procurando um vídeo aqui que eu tenho botado o link. Marcelo, o que é geotérmica? Geotérmica é o calor que vem de dentro da terra. Dá para você usar, certo? Para você aquecer água, vapor, principalmente em área vulcânica ativa. Certo? Não é a praia do Brasil. Geotérmica é boa praia. Islândia, Japão, Filipinas, Indonésia, o Havaí. Aí dá para você fazer. E a hidráulica, que é a hidrelétrica. E você tem as fontes não renováveis, que são os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural, xisto ou folhêlio pirobetuminoso e a energia nuclear. Essas são não renováveis. Aí você tem que tomar cuidado com duas perguntas. São meio parecidas, pessoal, mas a resposta é diferente, certo? Se alguém chega para você e pergunta assim, escuta, qual é a fonte de energia mais consumida no Brasil todos os dias? O que você responde? Petróleo. A fonte de energia mais consumida é petróleo. Você tem que imaginar, moçada, todos os carros rodando a gasolina, todos os caminhões a diesel, todos os aviões queimando querosene de aviação, todos os navios queimando diesel, as locomotivas queimando diesel, eventualmente os grupos geradores a diesel, certo? É petróleo. É a fonte de energia mais consumida. Agora, olha como que a pergunta é meio diferentezinha, olha só. Qual é a principal fonte de geração de energia elétrica do Brasil? Aí é água. Aí é a hidráulica. Quando ele fala geração de energia elétrica, aí é água. Agora, a fonte de energia mais consumida é o petróleo. Certo? Beleza? Dá uma olhada só na matriz energética brasileira, quando você compara com o resto do mundo, certo? Está aqui o mundo, está aqui o Brasil. Eu sei que é meio antigo, pessoal, mas não saiu fora disso. E se brincar, até aumentou o nosso percentual. Nessa época aqui, dá só uma olhada. Isso aqui, no planeta, isso aqui, certo? Era o total de fontes renováveis, algo em torno de 13%, certo? Era a média mundial, 13% de fontes renováveis para 87% de fontes não renováveis, certo? Muito bem. Agora, olha o caso brasileiro. Qual é o percentual de fontes renováveis na nossa matriz energética?
45%. Certo? 45% da matriz energética está em fontes renováveis. 55% não renováveis. Então é por isso que a turma fala que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. E aí, pessoal, vocês me perdoem. Eu posso perder um pouquinho, mas eu vou dar o referencial para você não ficar achando que é cascata. E eu já vou até falar de algumas coisas aí que eu já adianto, que é isso aqui, ó. Olha só. Vamos pegar, certo? O caso dos Estados Unidos da América. Aí eu vou fazer as comparações para vocês, tá? Beleza? Eu vou pegar 2013, tá pertinho, tá bom. Olha só como é que funciona os Estados Unidos, certo? Petróleo, 35%. Gás natural, 26%. Carvão mineral, 18%. Fontes renováveis. Vou arredondar com boa vontade, 10%. Pronto. A matriz energética dos Estados Unidos da América, certo? Para efeito de comparação, baita economia que está aí. Vamos lá. Em 2011, 12. Está aqui. 14. Melhorou. Pessoal, China. 66% carvão. Carvão mineral. Vai lá na China falar de protocolo de Kyoto. Pede para eles assinarem. Aqui, ó. 66% da matriz energética chinesa. Carvão. Certo? Finalmente, só para fechar essa, porque aqui é pesado. Pronto. Vai lá na França e pede para a turma abrir mão da energia nuclear. Energia nuclear, 83%. Vocês entenderam, moçada? É complicado. Quando a turma vê isso aqui, o pessoal ainda quer falar pra gente que, poxa, nós é que estamos poluindo o planeta, então nós temos um problema sério de desmatamento, mas olha a matriz energética do mundo. E quer comparar com a nossa? Por isso que o pessoal fala que nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta. E temos mesmo, ainda podemos melhorar. Beleza? Tudo bem? Agora, aqui está o consumo por fonte de energia no Brasil. Certo? Primeiro, petróleo. Depois, a hidráulica, cana-de-açúcar, etanol, madeira, certo? E outras biomassas, lenha, gás natural, carvão mineral, que é pouco, nuclear e outras fontes, certo? Aqui, as principais fontes geradoras de energia elétrica. Olha que maravilha, 70%. Isso aqui já bateu quase em 75%. Hidráulica. Depois é que vem gás, petróleo, biomassa, nuclear, carvão, eólica e solar. E nós queremos aumentar isso aqui, ó. E vocês vão ver como que está melhorando. Certo? Então, olha só, energia elétrica, mais de 70% é água, tá? E aqui está o consumo por setores, certo? Transportes, porque consome muito petróleo, claro. Depois o setor industrial, aí o setor residencial, o próprio setor energético, agropecuário, comercial. E o setor público é o que menos consome energia. Então, aqui o consumo de energia por setores no país. Certo? Muito bem. Aí eu começo com qual fonte de energia? Moçada, petróleo. Vamos começar com o petróleo. Tá? Pessoal, o petróleo, vocês sabem muito bem que ele é conhecido desde a antiguidade. Tá? Quando a gente assiste aqueles filmes antigos, tipo Romano, aquela coisa antes de Cristo, capa espada. É de gladiadores, aqueles troços.
E muitas vezes você vê os caras atacando uma fortaleza com aquelas flechas incendiárias e tal. Geralmente ali era betume. Era betume, você bota betume, taca fogo e tudo bem. Certo? Já era conhecido. O petróleo é conhecido há muito tempo. O que aconteceu no século XIX é que a turma foi para a destilação fracionada do petróleo. Certo? Isso aqui é uma torre de destilação, você bota aqui o petróleo cru e aí em cada fase vai saindo um derivado. Daqui gasolina, certo? Querosene de aviação, beleza? Diesel, tá ok? Óleo lubrificante e por aí vai. São derivados, emulsão asfáltica e por aí vai. Então o processo de destilação fracionada do petróleo fez com que nós obtivéssemos muitos derivados dele, que são usados para as mais diversas finalidades. Todas as vezes que você escuta nomes como polietileno, poliestireno, poliuretano, politereftalato de etila, Marcelo, o que é isso? Garrafa PET. Garrafa PET é derivado de petróleo, certo? São polímeros derivados de petróleo, certo? Plástico, em essência. Então a aplicação é imensa. Fertilizante, tem derivado de petróleo, certo? Então a indústria petroquímica, ela pega uma coisa absurda e aí ela ganha uma importância muito grande na economia global ao longo do século XX. Nós entramos na era do petróleo, certo? E como é que é a nossa história com ele? Vamos lá. Pessoal, vocês sabem que no Brasil a coisa começa em 1938, com a criação do Conselho Nacional do Petróleo pelo Dr. Getúlio Dornelles Vargas, certo? Muito bem. Aí, em 1939, se eu não me engano, primeiro poço perfurado no Brasil, isso aqui foi lá no Recôncavo Baiano, inclusive até a cidade, certo? Se chama Lobato, a localidade é Lobato, na Bahia, uma homenagem a Monteiro Lobato, porque se você pegar aquela coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, um dos livros é O Poço do Visconde. E ali Monteiro Lobato faz uma defesa apaixonada de que o petróleo tem que ser nosso. Ele também era nacionalista, nesse sentido, certo? E aí, em 1953, a lei número 2004, de 3 de outubro de 53, criou a Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, Petrobras, e criou-a como o quê? Monopólio estatal. Monopólio estatal. Só a Petrobras podia, só ela, prospectar, perfurar, extrair, refinar, importar e fazer a navegação de cabotagem no litoral. As empresas privadas só podiam fazer o quê? Distribuir. Então você podia ter posto Shell, posto Esso, posto Texaco, isso você podia ter. O resto é monopólio estatal, de acordo com a lei que foi aprovada pelo Dr. Getúlio Dornelles, criada, né, no governo do Dr. Getúlio Dornelles Vargas. Muito bem. Pessoal, nós criamos a Petrobras e aí começamos a estruturá-la, ela foi se tocando, só que existem alguns fatos que vão marcar muito a história do petróleo ao longo do século XX, principalmente na segunda metade. Certo? Por exemplo, em setembro de 1960, foi criada em Bagdá, no Iraque, a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, a OPEP, um cartel do petróleo. À época, não, hoje está perdendo um pouco a característica, mas era um cartel do petróleo. Tá? E com a criação da OPEP, a gente terá o advento, algumas ocorrências que realmente vão impactar muito, muito na economia global. Por exemplo, vocês estão vendo bem aqui, ó, 70, 75, bem aqui é 73, 74, bem aqui. E o que vai acontecer aqui? Pessoal, em outubro de 73, nós tivemos a Guerra do Yom Kippur. A Guerra do Yom Kippur, o Yom Kippur é o dia do perdão, mais sagrado feriado judaico. Então, a Guerra do Yom Kippur foi mais uma das guerras entre Israel e países árabes vizinhos. E Israel venceu essa guerra. Mas Israel venceu essa guerra com a ajuda descarada dos Estados Unidos, dos países ocidentais. Não que eles mandaram tropas, não. Mas
logística, munição, combustível, equipamento, tudo que Israel precisava para não perder essa guerra foi dado. Certo? E Israel venceu essa guerra contra o Egito, a Síria, que são países árabes muçulmanos. Então aí é aquela velha história. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Diz que é um provérbio árabe. Então, por tabela, o amigo do meu inimigo é meu inimigo também. Então os Estados Unidos escolheram ajudar Israel contra países árabes muçulmanos. E a maioria dos países da OPEP é o quê? Ou árabe ou muçulmana. Então o que o pessoal fez? Como uma retaliação à ajuda americana a Israel, a turma da OPEP, o cartel do petróleo, aumentou o preço, embargou o petróleo e forçou a alta do preço. Então essa estilingada aqui, ó, de 20 para mais de 40 dólares o barril. Aqui, ó. Pum! Esse aqui é o conhecido primeiro choque do petróleo. Certo? Pessoal, foi aqui no Brasil, grosso modo, aqui para nós, que começou a acabar. Porque acabou Dojão, Galaxy, Landau, Maverick V8, acabou gasolina azul no posto. Para você que é novinho, antigamente você podia abastecer com gasolina amarela e gasolina azul, que tinha uma octanagem maior. Certo? Acabou tudo isso. Gasolina azul acabou, esses carrão acabaram. O que apareceu na nossa vida? Corcel, Belina, Del Rey, Passat, Voyage, Chevette, Fiat 147 e movido a álcool. Aí veio o Proálcool em 75, certo? Esta segunda estilingada aqui, ó, é o segundo choque do petróleo, que foi a guerra Irã-Iraque, ali em 79 e 80. Aí o preço do barril passou de 100 dólares, certo? Então, esses eventos, aqui já foi mais a parte ligada ao crescimento econômico que veio até 2005, 2006, e aqui a crise de 2008 joga o preço lá para baixo. E aí o preço está lá embaixo de novo agora. Certo? A China em retração, certo? O Irã, acabou o embargo contra o Irã, o petróleo iraniano está no mercado, a produção iraquiana aumentou 1 milhão de barris, certo? A produção do Brasil aumentou no pré-sal, beleza? Você tem os Estados Unidos agora com xisto, folhelho, pirobetuminoso, é o que eles chamam de shale oil, shale gas. A China está em retração econômica, vários países do planeta em recessão, então isso está mantendo o petróleo numa cotação mais baixa, certo? Nesse momento. Mas ao longo do tempo está aqui a oscilação dos preços dele. E nesse período aqui, 73, 74, 80, a gente achou melhor mudar algumas regras na exploração de petróleo no Brasil. E nós adotamos o sistema de contratos de risco. O que era isso? Era o seguinte: indústrias internacionais, multinacionais do petróleo, que quisessem vir para o Brasil para explorar petróleo, podiam vir. Ah, Marcelo, mas não era monopólio da Petrobras? Era. Só que aí essa empresa assinava um contrato de risco. O que significa isso? Significa o seguinte: se você perfurar e achar o petróleo, tudo bem, pode explorar. Mas se você perfurar e não achar, o risco é seu. É um contrato de risco. Certo? Beleza? Nós adotamos esse sistema entre 75 e 88 para tentar aumentar a produção nacional e compensar a questão dos choques do petróleo que pegaram a gente de calça curta, certo? E aí nós chegamos, moçada, aos tempos atuais, grosso modo, é o que a gente tem que entender, o que está por trás da geopolítica do petróleo, principalmente da nossa grande empresa, certo? Que ao longo do tempo o comportamento dos preços foram esses aqui. Mas vamos tentar entender o que é a Petrobras. É o seguinte, moçada, essa aqui é a sede da BR Distribuidora. A BR Distribuidora, certo, é a distribuidora da Petrobras, são os postos BR. Então ela tem a distribuidora dela, tudo bem. Pessoal, esse aqui é o CEMPES. O que é o CEMPES? Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Miguel de Melo, que fica lá na Ilha do Fundão, perto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. Tudo isso aqui pertence à Petrobras. É aqui que a Petrobras desenvolve combustíveis, lubrificantes, tecnologia para explorar o pré-sal, certo? Plataformas. É aqui que ela desenvolve a tecnologia dela na indústria petroquímica, certo? Muito bem, isso aqui é dela. Essa aqui
é a Transpetro. A Transpetro é toda a parte da Petrobras que cuida da logística de transportes, certo? E aqui você tem alguns dos navios que pertencem a ela, da Fronap, ou são petroleiros ou navios de serviço, como João Cândido, Zumbi dos Palmares, Celso Furtado e Sérgio Buarque de Holanda. Tudo isso aqui é dela, é dela. Ela também é dona da Gaspetro, a parte que trabalha com gás, tem a Petrobras Biocombustível e tem a Liquigás, que aqui é o gás liquefeito de petróleo, aqui é gás natural, certo? Aqui você tem um mapa do Brasil com todas as refinarias que pertencem à Petrobras, todas. Alberto Pasqualini, lá no Rio Grande do Sul, se bem que teve um acordo com a Repsol, isso aí é uma coisa que foi do governo Fernando Henrique, a refinaria Getúlio Vargas, Araucária, lá no Paraná, a refinaria de Paulínia, a refinaria União em Capoava, a do Vale do Paraíba em São José dos Campos e Arthur Bernardes em Cubatão, tudo isso em São Paulo, Duque de Caxias no Rio de Janeiro, Gabriel Passos, Minas Gerais, Landulfo Alves na Bahia, a Refan, que é a refinaria de Manaus, e ainda falta agora Abreu e Lima, que está aqui no Recife, já entrou em operação, certo? E a Asfor Lubinor, que é de lubrificantes e emulsão asfáltica lá no Ceará. E estava para sair aqui Premium 1 e Premium 2, 1 e 2, Ceará e Maranhão. Era para ter mais duas refinarias. Por enquanto está cancelado, certo? Devido a esse problema todo que está tendo com a Operação Lava Jato, que a gente também vai falar aqui, rapidinho. Certo? Tudo isso aqui é da Petrobras. Tá? Beleza? Moçada, essa aqui é a principal área de extração de petróleo do Brasil, é a Bacia de Campos, certo? Litoral, principalmente do Rio de Janeiro, tá? Em 73 a gente produzia 14% do que a gente consumia. Em 2006 a gente atingiu a autossuficiência nominal. Na produção. Nosso grande problema é o refino. E muitas vezes quando o óleo é pesado, você tem que mandar para refinar fora. E aí trazer depois de volta a gasolina. Tudo bem. Mas além da Bacia de Campos, nominalmente tem autossuficiência. A Bacia de Campos, 80% da produção. A Bacia de Santos, a Bacia do Espírito Santo, o Recôncavo Baiano e o Vale do Rio Urucu, lá no Amazonas, onde a gente também tira petróleo e gás natural. Certo? Além agora descobriram o Sergipe, camada pré-sal, também tem novas descobertas. Tudo isso aqui pertence à Petrobras. Tudo isso aqui pertence à Petrobras. Certo? E como todos vocês sabem, perdão. Deixa eu ver se eu coloquei ali. O monopólio da Petrobras, foi quebrado em 95, 97. Aqui no governo Fernando Henrique Cardoso. Presta bem atenção, pessoal. Ninguém disse que a Petrobras foi privatizada. Não. Quebrou-se o monopólio da Petrobras. Então, a partir daqui, qualquer empresa estrangeira pode entrar no Brasil para explorar petróleo. Pode perfurar, pode refinar, qualquer uma. Pode. Sem problema. Acabou o monopólio da Petrobras. Só que aí vem uma pergunta interessante. Se o monopólio da Petrobras, eu já mostrei tudo isso para vocês, se o monopólio da Petrobras acabou em 95, 97, então uma pergunta é muito interessante. Se o monopólio acabou há 20 anos atrás, por que até hoje nenhuma grande multinacional estrangeira entrou no Brasil para concorrer com a Petrobras? Por quê? Por que não? Você entendeu? Mas não tem, uai. Você não vê uma refinaria da Shell, você não vê nada. Por quê? Porque aí vem uma coisa muito lógica. Durante aproximadamente 40 anos, a Petrobras foi um monopólio. Então ela aproveitou esse período de monopólio para construir uma estrutura que realmente é invejável. E uma infraestrutura que melhorou muito até nos últimos anos. Tá? Agregou mais coisas. Então, uma empresa estrangeira entrar no Brasil e tentar concorrer com ela é muito difícil.
É muito difícil, porque a estrutura que ela tem, todos os postos em produção, certo? Todas as refinarias que ela tem, todas as empresas que ela tem nos mais variados setores, é difícil concorrer com isso. Então, provavelmente, para uma empresa multinacional estrangeira, qual seria a melhor coisa que poderia acontecer para entrar no Brasil no mercado do petróleo? Simples. Esperar que algum governo topasse privatizá-la. E olha aqui, moçada, já estava encaminhadinho. Desculpa aí se você é novo. Se você é novo e nunca leu sobre isso, por favor, não vem começar com besteira. Leia isso aqui, veja e aprenda um pouco coisas que de repente você não sabia. Tá? Já estava tudo pronto. Tá aqui a nova logomarca. Certo? E nós vamos mudar o nome. Vai sair o S de Brasil e vamos botar Petrobras com X. E o legal de você ver essa matéria aqui, é que aqui está o nome do presidente da empresa na época. Está aqui, Henri Philippe Reichel. Que nome brasileiro, hein? Bem brasileiro. Era o presidente da Petrobras. Não, vamos tirar o S, vamos botar o X, porque dá a ideia de uma coisa global, tem que remete à tecnologia, explicação. E para mudar isso aqui ia custar 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares. Para mudar logo, tal, tudo isso aqui. E começou hoje, hein? Aí diz que começou hoje. Tá, agora que tá tendo, antes não. Certo? Muito bem. Beleza? Então, pessoal, a turma já estava preparando para isso. Preparando. Agora, é claro que aí houve o quê? Repercussão negativa, Congresso, opinião pública, pressão. Aí teve que recuar. Teve que recuar, ué. A pressão foi grande, certo? Não contou com o apoio da opinião pública, boa parte do Congresso pressionando, teve que recuar. Mas estava tudo prontinho. E outra, por favor. Perdão. Pessoal, hoje, você sabe muito bem que esse partido não existe mais, né? Ele trocou de nome, agora se chama DEM, certo? Não tem mais, tá? E eu não vou perder tempo de novo, certo? Que vocês vão ficar putos comigo, depois, se vocês quiserem, eu mostro. Quais eram as notícias na época propondo privatizar a Petrobras, certo? E não só a Petrobras, o Banco do Brasil também. Ou então, o ex-diretor do Banco Central, Gustavo Franco, certo? Propunha também privatizar a Petrobras, certo? Tá ok? Beleza? Perdão. Está aqui, ó. Vamos privatizar a Petrobras. É a opinião do diretor do Banco Central, Gustavo Franco. E o Banco do Brasil também. Ah, Marcelo, mas tem mais que privatizar. Pega esse dinheiro para investir em alguma coisa. Investir, negativo. É para abater passivo. Você vai vender para pagar dívida. Não é para investir para melhorar nada, não. Você vai vender para pagar dívida. O que foi uma coisa maluca nessa época. Por quê? Porque você privatizou a Vale, privatizou o setor elétrico, privatizou telecomunicações e a dívida pública aumentou. Sensacional. E a dívida pública aumentou. Certo? É uma equação muito boa de se entender. Desculpa, minha moçada, mas aí eu falo porque não tem como. É gente muitas vezes que não sabe disso e compra coisa mastigadinha achando que era tudo lindo. Beleza? Então, se tivesse colado essa história de Petrobras, já tinha vendido ela. Já tinha vendido ela. Tranquilo. Preparadinha para
Agora aí, em 2006, o que aparece? Pré-sal. Pré-sal. Pô, Marcelo, o que é o pré-sal? Pré-sal é o seguinte, meu caro, historicamente, esse fio é chato. Historicamente, nós sempre tiramos petróleo. Funciona assim, ó. Nós sempre tiramos petróleo. Eu vou fazer o mar vermelho, tá? Beleza? É assim. Pessoal, quando você está aqui na praia e você entra na água, seu pé continua pisando na areia. Então, esse prolongamento do continente aqui, por baixo d'água, é o que nós chamamos de plataforma continental brasileira. Ela vem até aqui. Até uns 600 metros de profundidade, certo? Aí você tem o talude continental. Isso aqui. Aqui termina a crosta continental, começa a crosta oceânica. Tá? E aí você vai para 2.000, 3.000 metros de profundidade. Então, historicamente, as plataformas nossas estiveram sempre aqui, ó, perfurando aqui e tirando petróleo aqui. Agora não. Agora a plataforma está aqui, certo? Beleza? Você vai descer uma sonda que vai bater aqui embaixo a 2.000, 3.000 metros de profundidade. 2.000. Aí que ela começa a perfurar. Ela vai perfurar mais 3, 4 mil metros. Primeiro ela vai passar por uma camada de pós-sal, aí ela vai passar por uma camada de sal, e lá embaixo é que está a rocha reservatório do pré-sal. Ele está impregnado aqui, certo? Ela vai chegar aqui. Então daqui até a plataforma aqui em cima, 6, 7 quilômetros. A exploração de petróleo em águas ultra profundas, certo? E adivinha qual é a empresa que tem a melhor tecnologia do planeta hoje nessa área? A única que consegue tirar petróleo daí hoje, certo? Tem uma tecnologia mais avançada e eita ferro, moçada. Desculpa, mas é leso, né? Ano passado ganhou o prêmio, o maior prêmio da indústria do petróleo, certo? Como se fosse o Oscar da indústria do petróleo. Que empresa é essa? É a Petrobras, pô. Tá? Aí você pode pesquisar depois se você quiser, porque eu não minto aquilo que eu falo. Tá bom? Beleza? Então, nós agora temos essa riqueza para ser explorada, que é o pré-sal. Certo? Uma coisa nova que foi descoberta a partir de 2006 e que para ele a gente estabeleceu um marco regulatório específico. E qual é esse marco regulatório? Primeiro, nós vamos adotar o sistema de partilha. O que significa isso? Significa o seguinte, qualquer empresa estrangeira pode vir aqui para o Brasil para explorar petróleo do pré-sal. Pode, não tem problema. Mas a Petrobras tem que ser sócia em no mínimo 30% do campo. No mínimo em 30%. No mínimo. Pode ser 40, 50, mas no mínimo 30%. Ela tem que ser sócia. Ela é a operadora do pré-sal. Certo? É o sistema que a Noruega usa, a Arábia Saudita usa, todos usam. Segundo, nós criamos a Pré-Sal Petróleo S.A. Ah, Marcelo, outra estatal. Pessoal, pela lei só pode ter 150 funcionários. A Pré-Sal Petróleo, ela não mete a mão em uma gota de óleo. Ela toma conta do quê? Ela toma conta dos contratos de partilha, certo? Beleza? Para determinar o que é custo, o que é lucro e qual é a parte que fica com as empresas e com o governo. Só isso. E ela tem poder de voto e veto. Direito a voto e veto nas operações dos campos. Porque ela representa o interesse do Estado brasileiro. Então você não vai deixar nas mãos só das empresas estrangeiras decidirem. Senão, ou nacionais. Senão, por exemplo, dá um pepino como aquele no Golfo do México, que a turma afrouxou a segurança para cortar custo e explorar petróleo. E aquela Ocean, como é que era o nome dela?
Deep Horizon, Ocean Deep Horizon, explodiu e lançou o poço lá, começou a botar óleo lá no Golfo do México. Então o governo vai participar através da pré-sal petróleo, certo? Cria-se o Fundo Social do Pré-sal, que, como o nome já fala, é um fundo social. Então, a parte do Estado que vem do óleo do pré-sal, só do pré-sal. Os outros poços continuam normalmente, só do pré-sal. Isso aqui só poderá ser usado para combate à fome, pobreza, cultura, saúde, ciência e tecnologia e adaptações a mudanças climáticas. Certo? Beleza? E educação. Só na área social. E aí foi aprovada a nova lei de royalties do petróleo. Certo? Onde 50% do fundo social do pré-sal para educação. 50% para educação. E dos royalties dos outros poços, 75% para educação e 25% para saúde. Isso está na lei. Está na lei, é lei. Aprovada agora em 2013, perdão. Beleza? 2013 e 15, não sei se teve atualização. Mas é a nova lei dos royalties do petróleo. Isso aqui é dos outros poços. O pré-sal, 50% para saúde e educação. Certo? Isso aqui foi para atender aquela turma que saiu pedindo educação e saúde padrão FIFA. Melhor padrão FIFA não, porque FIFA é corrupção. Tá? Que nem a CBF. Tá ok? É corrupção. Tá bom? Então, tudo beleza. Tá? Recorde de produção no pré-sal. Pô, Marcelo, isso foi ano passado? Foi 800 mil barris dia. 1/3 da produção nacional. Certo? Então tá aí, descobrimos, é uma baita riqueza, tem uma legislação específica, todo o dinheiro voltado para saúde e educação, é o que a turma queria dos royalties, fundo social do pré-sal 50%, é o que a turma pediu em passeata, tem que melhorar, tem que aplicar esse dinheiro. Agora, eleito ano passado, democraticamente, pelo Estado de São Paulo, certo? E qual é a primeira coisa que ele faz quando assume no Senado agora, já em março desse ano, do ano passado, perdão? Bota uma lei para tirar a Petrobras de participar do pré-sal, pô. Tá aí. Bota uma lei para deixar de ser operadora exclusiva. Para quê? Não, vamos abrir para os outros. Abrir para os outros, pô. Certo? E agora o interino também quer, uai. Daqui, vamos abrir o pré-sal para os estrangeiros, ora. Por que não? Tem mais é que abrir, porra. Que é isso? Petróleo, uma coisa que não vale nada, não é estratégico, pô. No mundo inteiro, todo mundo vai entregando para os outros assim, tranquilo, é assim que tem que ser. Depois não quer escutar que é entreguista, pô. Tô refletindo, é uma opinião pessoal. E quem está me ouvindo não é obrigado a concordar. Óbvio que não. Mas para mim é. Você entendeu? E é o risco que nós estamos correndo agora. Tá? Tá aqui, ó. Vamos abrir para estrangeiro. E principalmente agora que nós atingimos o quê? 1 milhão de barris dia. Foi esse ano agora, pô. 1 milhão de barris dia. E pode aumentar mais ainda, porque campos como o de Libra não entraram em operação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um grande convite para vocês, um convite muito especial. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, nós aqui do Lá Concursos, nós preparamos um super curso, atenção, completo e atualizado. Nosso curso completaço, atualizado por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aqui no Lá Concurso. Inclusive, você teve a oportunidade de assistir um pequeno trecho da aula do nosso professor. Esse professor nosso é um professor top de linha, e eu convido vocês aí a se matricularem no curso do Lá Concurso, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Ah, já esquecendo, se você quer esse material de apoio que o professor acabou de utilizar,
clique aqui embaixo, tem um link que vai direcionar para o nosso site e lá você vai fazer um pequeno cadastro, você pode fazer o download gratuitamente. Mas eu espero vocês aqui no Lá Concursos. Esse curso tem cláusula de garantia, você pode se matricular sem medo de ser feliz durante 5 dias. Se não gostou, você pode assistir quantas aulas quiser, baixar PDF, não gostou, encaminha um e-mail para a gente lá, nossa central de atendimento, que a gente vai fazer o cancelamento da sua matrícula na maior brevidade possível. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.